Eu vou comentar um negócio que nem tá na pauta, porque no fundo... Mas teve um projeto que a gente fez fora do Brasil, e aí o pessoal foi fazer... Era um pavimento de concreto, e aí o pessoal foi fazer a dosagem lá porque eu peço tração na flexão de 4,5 para um concreto, né? Tá. E aí, pô, dá uns 350 quilos, 300, um pouquinho menos de cimento, né? E aí o pessoal tinha dosado 600 quilos. Aí eu falei, meu, vocês são malucos, assim, os caras vão falir, né? Porque primeiro, o cara da obra teve um treco lá. Eu falei, meu, primeiro que vai falir, segundo que, meu, quando você implantar esse pavimento, ele vai trincar inteiro, né? Porque, então assim, no fundo, quando a gente fala de, além do controle da dosagem, é você achar o ponto ótimo do negócio, né? Que vai ter máximo de desempenho com menor custo, né? Com menor custo, máximo de desempenho com menor custo. Essa é a situação ideal, né? Para isso que se projeta e que se realiza o controle durante a execução e até posterior, se for o caso, né? E agora para mistura asfáltica, sei lá, com polímero, com borracha, você faz algum acompanhamento diferenciado na... No campo, a taxa de ligante você faz do mesmo formato, seja para saber o quê, ou seja, um revestimento, uma mistura asfáltica modificado ou não com polímero, tá? Quando é com polímero, o que você faz é coletar esse ligante e aí verificar esse ligante. Por exemplo, ductilidade, recuperação elástica, né? O ponto de amolecimento dele, que é o anel e bola, né? Ensaio de penetração. E aí você tem as especificações, os parâmetros que você mede, compara para saber se ele está com o teor de ligante na mistura adequado ou não. Isso é muito utilizado em emulsão, né? Em emulsão asfáltica, quando você usa a emulsão, você tem lá uma recortada, que ele diria 50-50, né? Por exemplo, metade de emulsão, metade de água. Você pensar na cor, ela só é escura, tá certo? Então não é um marrom lá. Então ele pode colocar muita água e o material fica fraco. E aí depois você não tem o que? Não tem a ligação do ligante, que no caso, no próprio nome já diz, que é a emulsão, com os agregados. Porque depois que rompe, que cura, a água evapora, fica só o asfalto, né? E aí eu vou ter pouco asfalto, que aí as pedras não vai ter aquela adesividade, não vai estar envolvida, passando do tráfego, vai se soltar, né? E aí o risco está se soltando, o vidro do carro que vem, né? Que trafega pela via e etc, né? Você até falou de um tema de adesividade, foi uma coisa que a gente pegou lá, não sei se você lembra, que eu peguei o agregado assim e falei, tá dando problema, André. Aí eu peguei o agregado estava metade revestido, metade não. Isso é só no visual na obra lá, porque eu peguei no visual, né? Mas assim, tem algum outro controle que a gente faça antes ou não? Então, o que é importante é coletar, nesse caso, coletar o material e mandar para o laboratório. Tanto a frente de lava, a pedreira, quem está fornecendo os agregados, né? E quem está fornecendo o ligante. E aí, esse material você coleta durante a execução e leva. Se você percebe isso na frente de trabalho, na execução, é importante parar, coletar esse material, ensaiar e verificar a adesividade, por exemplo. Tá. Porque às vezes o pessoal fala assim, poxa, você vai parar a obra nessa etapa, é muito pior deixar ela caminhar, né, de forma inadequada e depois ter que refazer. Então o custo é muito maior. Então por mais que você pare a equipe durante um dia, 2, você vai ter bom resultado e consequentemente aí minimiza os riscos e os problemas. Essa é a ideia do controle, né? Do controle e seguindo o projeto, né? Eu lembro que era quilômetros o negócio, imagine. O cara já estava feito, né? E eu peguei o negócio e falei, cara, tenebroso, porque, Nessa linha, André, que você está falando aí, por exemplo, a taxa de ligante. Você tem a norma, você tem a taxa que tá. Então, assim, quando você vai medir a taxa, ele regula o que fala de burro preto, né? Os bicos espargidor, tá certo? Então, você tem um quadrado, uma malha que você põe ali e mede. É um ensaio simples. Tá certo? Mas se você identificar essa falha só depois da obra pronta, é muito grave. Então é melhor você controlar durante a execução para que você tenha um teor adequado e tenha bom desempenho na obra. Né? Você falou até de espargidor lá. Eu lembro da imprimação que teve um cara que veio com a caneta. Assim, e aí tem a questão do... isso também você mede, né? Por exemplo, se o cara... Ele não tem como ter uma regularidade se ele vai manualmente colocar a imprimação. Ou se vem com caminhão, com bico espargidor, tudo certinho, né? Então isso também dá para medir com a taxa lá, com a bandeja, né? Isso, com a taxa, o ensaio da bandeja, exatamente isso daí. Porque de forma resumida, você tem a tara da bandeja, certo? A sua área,
né? E aí você coloca ele na pista. O caminhão ele vem fazendo de forma executiva, na forma normal de execução da obra que ele está sendo executado, e você mede e pesa depois. Então essas diferenças de pesagem te dão uma taxa. E aí você tem as especificações que segue o projeto, no caso que foi executado, e vê se ele está atendendo ou não. Tá? Ele não pode estar abaixo nem acima, nem muito nem pouco. Ele tem que estar dentro de uma faixa de tolerância aceitável para taxa específica. Então, numa mistura asfáltica, você vai na pedreira, que você me falou, você vê granulometria, você vê antes lá, vê a dosagem que a pessoa está fazendo, e depois você controla em obra. Então, e tem a questão da temperatura também, né? Que você muito importante. Me explica um pouco, até para o pessoal saber que ponto de fulgor, como que é isso? Você mede a temperatura lá, está 200 graus, não está 180, 160. O ponto de fulgor é o ponto, vamos dizer assim, vamos chamar de ebulição, que ele sai aquela chama, né? Então ele é muito importante. Vamos dar um outro exemplo no transporte desse ligante. Você imagina, ele está aquecido e sendo transportado. Então, se ele não controlar esse ponto, ele pode pegar fogo no caminhão. Então, você tem um risco. É um risco muito grande. Então, você tem um ponto ideal. Então, você precisa ensaiar esse material, tá certo? Bom, aí vamos falar que ele é um material que ele está adequado, que você já ensaiou ele antes, ele está indo para frente para ser utilizado, né? Então, você tem a temperatura, que ele pode não chegar a incendiar, pegar fogo, né? Essa ebulição dele, mas ele pode estar acima, ele está queimado. Né? Então você tem uma temperatura 145, 149 graus Celsius. Então ele não pode estar muito baixo, assim, 110 graus Celsius. Ele está bem aquecido, mas ele está abaixo, tá certo? Aí você fala 180, tem que estar quente, tá bom, 180 graus Celsius. Ele está muito acima. Então você tem lá quanto que a especificação fala, quanto que o projeto determinou para aquele ligante específico. Vamos dar um exemplo genérico, 147 graus Celsius, e aí uma faixa de tolerância, mais ou menos 3 graus Celsius. Então você trabalha naquele teor, né, naquela temperatura, com mais ou menos 3, o que foi projetado, ou o teor. Quando a gente fala para aquele ligante, porque você tem os CAP, né? CAP 20, CAP 40, CAP 50, ele mais mole ou menos mole, depende da região que você está. Você está no Nordeste, muito quente, está na região mais fria, então você está em São Paulo, né? O ensaio simples, que às vezes eu brinco, André, é esse o ponto de amolecimento e penetração, né? Se a gente imagina uma mulher com salto alto atravessando uma via. Se você não tiver esse controle, o sapato dela vai estar penetrando, entrando. Se a gente estiver na praia direto. Você não consegue. Então você tem que ter o material adequado, né? Qual que é a temperatura para, né, o João falou de intempéries, né? Que suporta determinados intempéries, certo? Aquele calor. Então, qual é? Então, é o CAP 20, o CAP 40, né? E assim sucessivamente, né? Ô Marcos, não, só... Você falou da temperatura e tal. A gente participou de um projeto uma época aí, faz tempo já também. E era um lugar nos Andes aqui, né? Então, alta altitude e tal, e muito frio, né? No inverno e tal. Durante o ano inteiro era frio lá. E aí a preocupação dos caras era justamente a aplicação do CBUQ e tal, né? E os agregados ficavam muito frios. E aí eles estavam fazendo um puta esquema de logística de levar os agregados em containers com isolante térmico. Isso encarecia a obra, né? Terrivelmente. E aí e lá nesse local você vê muito concreto de pavimento rígido. Sim. Explica aí, eu acho que é por causa justamente disso, né? De dificuldade de aplicação, pavimento rígido. Você não precisa desse controle tão acho que tinha rigoroso. Duas coisas lá, né? Porque tinha a questão de temperatura, porque no fundo a gente até teve uma dificuldade numa obra que a gente fez, sim, que era muito longe, né? E aí você precisa ter. E tinha a questão lá das rampas, né? Aí também tem isso, é que ele começa a escorrer. Isso também é uma coisa que eu falo. O pessoal fala, não, 7, 8%, mais do que isso não dá para aplicar o CBUQ. Dá ou não dá? Como é que A gente vê grades aí de 15%. O que eu vejo é o seguinte, falando do pavimento, seja ele um pavimento flexível ou um pavimento rígido, seja ele pavimento asfáltico ou pavimento de concreto. Os dois têm bom desempenho, né? Aí depende um pouquinho das condições, no caso, nas condições do local, por exemplo, temperatura, né? Então, eu quero colocar o pavimento flexível com asfalto, mas a minha usina é muito longe, né? A temperatura que eu tenho da região é muito baixa, então devido a essa distância ele vai chegar aqui frio. Eu vou conseguir?
Vou contar um segredo para vocês que aconteceu com a obra minha, com toda a experiência em Campos do Jordão. Eu fui fazer o acesso lá em Campos do Jordão, né, a um determinado local, porque eu não vou falar. Claro. Senão... Com toda a experiência, quando o asfalto, ou a massa chegou na obra que eu estava executando, ela bateu no chão e craqueou toda. Caraca. Eu tive que tirar tudo, né? E foi a questão da temperatura, tá certo? Eu estava fazendo obra para cá em outras regiões, eu não tinha feito em Campos do Jordão. Peguei um trecho pequeno de acesso a um motel lá e fui fazer, né? Eu tive que tirar e fazer tudo de novo. Aí eu tive que colocar um laboratorista na usina, controlando a temperatura. Eu tive que medir essa distância até a frente de trabalho, né? Estimar uma perda de temperatura nessa locomoção de um local para outro, cobrir esse caminhão, medir a temperatura na hora que ele chegou lá na frente, né? E aí a temperatura também ambiente e falar, pode jogar. Caramba. Fazer meio-dia, né? Tem que falar, ó, aplica meio-dia. Que... Se for no inverno em Campos... E aí com isso, mesmo tendo aí toda a experiência, eu passei por uma situação dessa. Porque a engenharia tem muito disso, né? Da vivência, o que vai ocorrendo no dia a dia. E voltando ao que foi, você tinha me perguntado, então assim, tem essas questões, e você tem a questão também da inclinação. Depende, né? Então você tem também as inclinações de projeto, para projeto geométrico, quanto é permitido, né? E tem também a questão de você ter o material ou não. Então se não tem, às vezes você precisa achar uma solução. Daí o projeto, daí vocês para achar a melhor solução. Esse é o desafio, né? Podia ter usado asfalto morno lá que a gente usou na outra obra, nessa obra de Campos aí, né? Que ia dar certo, né? Não, é porque, custo, né? Cara, que assim, eram custos, porra, imensos. Imagina uma estrada que você vai fazer, aí você tem que ficar trazendo todos os agregados em containers isolados termicamente, porque ficava lá o agregado, então o asfalto chegava depois, a logística, né? Aí o agregado ficava lá, tipo num container assim, aquecido, tal, com a temperatura controlada. Porque se você joga o agregado muito frio lá, exposto à madrugada lá, e na hora que você jogar o asfalto, ele vai esfriar, né, cara? Ele vai esfriar. Nós temos o TBT, tem um caminhão do asfalto na massa, tapa-buraco tem, né? Que ele já vai com a massa aquecida, fica aquecendo e já aplica no tapa-buraco, né? Porque era muito devido à questão da temperatura e da perda. Ele vinha com aquela lona, estampava e iam jogando. O dia inteiro andando o negócio, dia inteiro andando.